Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar o nosso desafio da leitura bíblica e já pega aí a sua palavra. Se precisar, coloca um copo d'água, um café aí e que juntos com o Senhor a gente possa concluir esse desafio. Hoje nós vamos ler do livro de Ezequiel, capítulo 17 até o capítulo 20, beleza? Então, vamos dar início aqui com o dia de hoje. Ezequiel capítulo 17. Recebi de Javé a seguinte mensagem: Criatura humana, faça um enigma e conte uma parábola para a casa de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor Javé: Uma grande águia, de asas enormes, de corpo comprimido, coberta de penas e plumagem colorida, chegou até o Líbano, agarrando a copa de um cedro. Arrancou-lhe o ramo mais alto, depois o levou para a terra dos negociantes e depositou esse ramo nas cidades dos comerciantes. Em seguida, pegou um ramo do chão e foi deixá-lo em terreno de plantio, onde havia muita água. E enterrou o ramo como se plantasse um salgueiro. Ele soltou brotos e se tornou igual a uma parreira que se esparrama, pouco elevada. As pontas de seus ramos se voltaram para a águia e as suas raízes debaixo da águia. Tornou-se como parreira, soltou ramos, formou galhos. Mas havia também outra grande águia, de grandes asas e farta plumagem. Logo, essa parreira estendeu suas raízes para o lado da águia e esticou para ela os seus ramos, desde o canteiro onde estava, para que a águia arraigasse. Numa terra boa, onde havia muita água, ela estava plantada, soltando ramos, produzindo os frutos, como uma parreira bem viçosa. Diga: assim diz o Senhor Javé: será que a parreira vai progredir? Ou será que a águia vai arrancar suas raízes, apanhar seus frutos e secar seus ramos mais tenros? Assim não será preciso muita força, nem grande multidão, para arrancá-la pelas raízes. Será que ela não vai murchar quando bater o vento leste no mesmo canteiro onde ela brotou? Então recebi de Javé a seguinte mensagem: fale assim a essa casa de rebeldes: será que vocês não sabem o que significam essas coisas? E responda: o rei da Babilônia foi a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus chefes e os levou para a Babilônia. Pegou alguém da família do rei e com ele fez um acordo, obrigando-o a fazer um juramento e levando consigo os grandes do país. Assim o reino ficaria reprimido, sem ninguém que pudesse levantar a cabeça, obediente aos acordos que tinha estabelecido. Mas ele se revoltou contra o rei da Babilônia e mandou mensageiros procurar o Egito, para que o Egito lhe fornecesse cavalos e batalhões. Será que ele vai conseguir? Será que vai escapar quem faz uma coisa dessas? Quem rompe um acordo, será que ainda consegue escapar? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, que ele morrerá na Babilônia, país do rei que lhe tinha dado um reino, porque ele não fez caso do juramento e rompeu o acordo. Não será com a ajuda de grande exército e numerosa tropa que o faraó poderá agir em seu favor na hora do combate, na hora em que fizerem aterros e construírem torres de assalto para massacrar uma multidão de pessoas. Ele não fez caso do juramento, rompeu o acordo, assumiu um compromisso e voltou atrás. Não vai escapar. Por isso, assim diz o Senhor Javé: juro por minha vida que vou castigá-lo por ter desprezado o meu juramento e quebrado minha aliança. Atirarei contra ele o meu laço e ele ficará preso na minha mente, na minha rede. Vou levá-lo para a Babilônia e aí acertarei contas com ele, por causa de todas as suas traições. Até os mais escolhidos comandados do seu exército cairão mortos em combate, e aqueles que por acaso sobrarem irão espalhar-se pelos quatro ventos. Então vocês saberão que eu fui
Perdão. Então vocês saberão que fui eu quem lhes falou, eu, Javé. Assim diz o Senhor Javé: eu mesmo vou tirar um broto da copa daquele cedro, da ponta cortarei um ramo bem viçoso, e eu mesmo vou plantá-lo no alto de um monte elevado. É nas alturas da montanha de Israel que vou plantá-lo. Vai soltar ramos e produzir frutos, e se transformará num cedro gigante. Os passarinhos farão nele seus ninhos, e os pássaros se abrigarão à sombra de seus ramos. E todas as árvores do campo saberão que sou eu, Javé, que rebaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Eu, Javé, falo e faço. Deus, ele é simplesmente perfeito. Se Deus fizer, ele continua sendo Deus. E se não fizer, ele também vai continuar sendo Deus. Então entendemos que não importa a circunstância, Deus continua sendo Deus. Capítulo 18. Recebi a seguinte mensagem de Javé: que sentido tem para vocês esse ditado que se repete na terra de Israel? Os pais comeram uma uva verde e a boca dos filhos ficou amarrada. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, que vocês não vão repetir mais esse ditado em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a vida do pai como a vida do filho. O indivíduo que pecar, esse é que deverá morrer. Se o indivíduo é justo e pratica o direito e a justiça, se não come nos montes, adorando os ídolos imundos da casa de Israel, se não desonra a mulher do seu próximo, nem procura a mulher menstruada, se é um indivíduo que não explora ninguém, mas devolve o penhor de uma dívida, que não rouba de ninguém, mas dá o seu pão a quem tem fome, e veste quem não tem roupa, que não empresta com usura, nem cobra juros, que evita praticar a injustiça e procura fazer o julgamento justo entre as pessoas. O indivíduo que age de acordo com os meus estatutos, que guarda as minhas normas, praticando corretamente a verdade, esse indivíduo é justo e certamente permanecerá vivo. Oráculo do Senhor Javé. Então é a palavra de Deus quem está nos dizendo isso. Se permanecermos firmes, fiéis, agindo de acordo com os estatutos, com as normas, com os mandamentos do Senhor, praticando de verdade, com a verdade e de verdade, aquilo que Deus nos ordena, amando a Ele sobre todas as coisas, irmão, esse indivíduo é justo e certamente essa pessoa vai permanecer viva e com vida verdadeira, com a vida eterna junta com Deus. Contudo, se esse indivíduo tiver um filho violento e assassino, ou que pratica alguma dessas coisas, mesmo que o pai não faça nada disso, mas ele come sobre os montes, desonra a mulher do seu próximo, explora o pobre e o indigente, rouba e não devolve o penhor, adora ídolos imundos e comete abominação, empresta com usura e cobra juros, é claro que não permanecerá vivo por ter praticado todas essas abominações. Ele certamente morrerá e será responsável por seus próprios crimes. Acontece, porém, que esse indivíduo tem um filho que vê tudo de errado que o seu pai faz. Ele vê, mas não faz igual. Não come sobre os montes, não adora os ídolos imundos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, não explora ninguém, não exige penhor, não rouba, mas dá o seu pão a quem tem fome e veste quem está sem roupa. Evita praticar injustiça, não aceita usura nem cobra juros, observa as minhas normas e age segundo os meus estatutos. Esse indivíduo não vai morrer por causa dos pecados do seu pai, pelo contrário, permanecerá vivo. O pai dele, que praticou a violência, que roubou e maltratou o seu povo, este sim deverá morrer por causa do seu próprio pecado. Mas vocês ainda perguntam: por que é que o filho não levará o castigo pelo pecado do seu pai? Ora, o filho praticou o direito e a justiça, guardou os meus estatutos e os colocou em prática. Por isso ele permanecerá vivo. O indivíduo que peca, esse é que deve morrer. O filho nunca será responsável pelo pecado do pai, nem o pai será culpado pelo pecado do filho.
O justo receberá a justiça que merece, e o injusto pagará por sua injustiça. Se o injusto se arrepende de todos os erros que praticou e passa a guardar os meus estatutos e a praticar o direito e a justiça, então ele permanecerá vivo, não morrerá. Tudo de mal que ele praticou não será mais lembrado, e ele permanecerá vivo por causa da justiça que praticou. Por acaso eu sinto prazer com a morte do injusto? Oráculo do Senhor Javé. O que eu quero é que ele se converta dos maus caminhos e viva. Cara, é isso que o Senhor quer da gente, que nós nos arrependemos dos nossos erros que praticamos, dos nossos pecados, das coisas ruins, e passamos a viver junto com Ele, com intimidade junto com Ele, amando a Ele sobre todas as coisas, seguindo as leis, seguindo os mandamentos, tendo bastante fé nas promessas dEle, na palavra dEle, e se entendermos que precisamos nos arrepender e fazer isso de forma verdadeira, assim como diz na palavra, o que eu quero é que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. E viva. E que nós possamos nos arrepender e viver de verdade aquilo que Deus quer para nós. Então parar de viver pelas nossas fraquezas e começar a viver as vontades, os propósitos de Deus. Isso sim é vida de verdade. Contudo, se o justo renuncia à sua própria justiça e pratica o mal, segundo todas as abominações que o injusto pratica, será que ele vai fazer isso e continuar vivo? Não. Toda a justiça que ele praticou vai ser esquecida. Ele morrerá por causa das injustiças que passou a praticar pelos erros que cometeu. Mas, se vocês ainda disserem, a maneira do Senhor agir não é justa, escute aqui, casa de Israel. Será que não é justa a minha maneira de agir? Ou é a maneira de agir de vocês que não é justa? Se o justo deixa de ser justo e começa a praticar a injustiça, ele morrerá por causa disso. Morrerá por causa da injustiça que praticou. Quando o injusto renuncia à sua injustiça e começa a praticar o direito e a justiça, ele está salvando a própria vida. Se ele perceber todo o mal que vinha praticando, viverá e não morrerá. E, no entanto, a casa de Israel diz, a maneira do Senhor agir não é justa. Eu pergunto, é a minha maneira de agir que não é justa, ó casa de Israel, ou é a maneira de vocês agirem que não é justa? Assim, casa de Israel, eu vou julgar cada um de vocês de acordo com a própria maneira de viver, oráculo do Senhor Javé. Convertam-se e abandonem toda a injustiça, e a injustiça não provocará mais a ruína de vocês. Libertem-se de todas as injustiças cometidas e formem um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, casa de Israel? Eu não sinto prazer com a morte de ninguém, oráculo do Senhor Javé. Convertam-se e terão vida. Então, aquelas injustiças, aqueles pecados que estão nos causando a própria ruína, a palavra de Deus vem nos mostrar que nós devemos abandonar, renegar essas ruínas, renegar essas injustiças e se converter, se libertar e, de fato, viver junto com Ele. E, de fato, ter a vida verdadeira junto com Ele. Porque Deus, assim como diz aqui na palavra, Ele vai julgar cada um conforme a maneira de que cada um viveu. E é muito importante nós salientarmos que é Deus, cara. É Deus. Se não tivermos vivendo a vida junto com Deus, não existe vida. Essa é a verdade. Capítulo 19. Entoe uma lamentação sobre os chefes de Israel. A sua mãe, quem era ela? Era uma leoa no meio de leões, deitada com os leãozinhos à sua volta, amamentando seus filhotes. Um de seus filhotes, ela o criou até que ele se tornou leão adulto. Ele aprendeu a estraçalhar a presa e começou a devorar gente. As nações tramaram contra ele, que acabou caindo na armadilha deles. Preso por uma argola, elas o levaram para a terra do Egito. A leoa sentiu-se decepcionada e sua esperança se perdeu. Então ela pegou mais um de seus filhotes e fez dele um leão adulto. Ele começou a andar no meio dos leões
e era um animal adulto de verdade. Aprendeu a estraçalhar a presa e começou a devorar gente, a derrubar seus palácios e destruir suas cidades. O país e a população toda ficavam apavorados a um simples rugido seu. Contra ele reuniram-se as nações, todas as regiões vizinhas, armaram contra ele sua rede e ele caiu na armadilha delas. Depois o puseram na jaula com uma argola no focinho. Assim o levaram para o rei da Babilônia e conduziram à prisão, para que ninguém ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como parreira plantada à beira d'água. Produzia bastante e ficava frondosa, porque havia boa umidade. Seus ramos eram fortes, bons para se tornarem cetros reais. A sua altura sobressaía por cima das copas, a sua imponência se destacava pela quantidade de ramos. Ela, porém, foi arrancada com raiva e jogada ao chão. O vento leste acabou de secá-la, e os seus frutos despencaram. Os seus fortes ramos secaram e foram destruídos pelo fogo. Agora ela está plantada no deserto, em chão duro e seco. O fogo sai do seu tronco e queima seus ramos e frutos. Nela não há mais ramo forte, um cetro para governar. Essa é uma lamentação, e como lamentação se deve cantar. Capítulo 20. No dia 10 do quinto mês do ano 7, alguns anciãos de Israel foram consultar Javé e sentaram-se diante de mim. Então recebi a seguinte mensagem de Javé. Interessante aqui porque nós vamos ver, né, os anciãos ali de Israel, na verdade, isso mesmo, os anciãos de Israel consultando a Deus, e Deus usando Ezequiel para falar aquilo que Deus queria falar. Bem interessante, presta atenção. Criatura humana, você vai falar da seguinte forma aos anciãos de Israel. Assim diz o Senhor Javé. Será que vocês vieram mesmo para me consultar? Juro por minha vida, não vou permitir que vocês me consultem. Oráculo do Senhor Javé. Você é quem vai julgá-los, criatura humana. Denuncie as abominações dos antepassados deles. Diga-lhes, assim diz o Senhor Javé, no dia em que escolhi Israel, quando ergui a minha mão para a descendência de Jacó. Eu me revelei a eles na terra do Egito. Ergui a mão em juramento, dizendo, eu sou Javé, o Deus de vocês. Nesse dia, ergui a mão jurando tirá-los da terra do Egito, a fim de levá-los para outra terra que eu mesmo explorei para eles. Terra onde corre leite e mel, e que é o encanto de todos os países. Eu lhes havia dito, joguem fora as coisas abomináveis que os seduzem, e não se contaminem com os ídolos do Egito, porque eu sou Javé, o Deus de vocês. Mas eles foram rebeldes comigo e não quiseram obedecer-me. Não jogaram fora as coisas abomináveis que os seduziam, nem abandonaram os ídolos do Egito. Pensei então em derramar a minha ira contra eles, desafogar neles o meu ódio, dentro mesmo da terra do Egito. Mas eu tomei outra atitude. Por causa do meu nome, para que o meu nome não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam. Diante delas, eu me havia revelado a eles, para tirá-los da terra do Egito. Então, eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Aí, eu lhes dei os meus estatutos e comuniquei as minhas normas, que dão vida a quem os pratica. Dei-lhes também os meus sábados, para que fossem um sinal entre mim e eles, um sinal que fizesse o povo aprender que eu, Javé, é que santifico o povo. Mas a casa de Israel me desobedeceu no deserto. Não andaram de acordo com os meus estatutos e desprezaram as minhas normas que dão vida a quem os pratica, e profanaram os meus sábados. Pensei então em derramar a minha ira contra eles e acabar com eles no deserto. Mas fiz diferente por causa do meu nome, para que o meu nome não fosse profanado diante das nações sob cujo olhar eu os havia tirado do Egito. No deserto eu também ergui a mão, jurando que não haveria de deixar que eles entrassem na terra que eu lhes tinha dado, terra do leite e do mel, encanto de todos os países. No entanto, eles desprezaram as minhas normas, não andaram de acordo com os meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o coração deles estava apegado a seus ídolos.
mas eu me compadeci deles e não os destruí. Nem os exterminei no deserto. Aos seus filhos eu disse, ainda no deserto, não andem de acordo com os estatutos de seus antepassados. Não obedeçam às suas normas, nem se contaminem com seus ídolos. Eu é que sou Javé, o Deus de vocês. É de acordo com os meus estatutos que vocês devem andar. São as minhas normas que vocês devem obedecer e praticar. Vocês guardarão também os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós, e vocês aprendam que eu sou Javé, o Deus de vocês. Esses filhos, porém, se rebelaram, não andaram de acordo com os meus estatutos, não guardaram nem puseram em prática as minhas normas, que dão vida a quem os pratica, e ainda profanaram os meus sábados. Pensei em derramar a minha ira contra eles e em desafogar o meu ódio contra eles no deserto. Mas eu recolhi a minha mão e fiz outra coisa, por causa do meu nome, para que o meu nome não fosse profanado diante das nações, sob cujo olhar eu os havia tirado do Egito. No deserto ergui a mão, jurando-lhes que os haveria de espalhar entre as nações, de os semear por todos os países, porque não praticaram as minhas normas e desprezaram os meus estatutos. Profanaram os meus sábados e se tornaram admiradores dos ídolos de seus antepassados. Por acaso, dei a eles estatutos que não eram bons e normas que não lhes dariam vida? É interessante esse versículo, né? Olha para você ver, vou repetir. Por acaso dei a eles estatutos que não eram bons e normas que não lhes dariam vida. Então é importante a gente refletir um pouco. Será que os mandamentos que o Senhor colocou aqui para nós todos, será que eles de fato são mandamentos bons? Ou Deus nos queria coisas ruins? Vamos pensar bem. Amar a Deus sobre todas as coisas, aquele que nos criou. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar as pessoas que estão ao nosso redor como se nós estivéssemos nos amando. Honrar pai e mãe. Estou comentando aqui alguns mandamentos, tá? Honrar pai e mãe, ou seja, respeitar eles, obedecê-los, fazer aquilo que eles estão nos pedindo, cuidar deles na velhice. Não matar, não levantar falso testemunho, não pecar contra a castidade, não roubar. Será que esses mandamentos, cara, são mandamentos ruins? Será que Deus nos colocou isso para que nós não tivéssemos vida? Cara, é só você olhar de forma lógica. Tudo aquilo que Deus nos impôs, tudo aquilo que Deus nos pede para nos seguir, para nós seguirmos, cara, todos esses mandamentos nos dão vida. Todos esses mandamentos e nos dão vida verdadeira, tá? Não é vida de qualquer jeito, não. Então, sinceramente, por que não seguir os mandamentos do Senhor, se esses mandamentos nos dão a vida? Reflita, reflita. Por acaso os contaminei com as ofertas que faziam quando imolavam seus filhos mais velhos? Por acaso eu os amedrontei para que reconhecesse que eu sou Javé? Por isso, criatura humana, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Javé, seus antepassados ainda me insultaram com as deslealdades que continuam praticando. Fiz que entrassem na terra que eu, de mão erguida, tinha prometido dar a eles, mas quando viam qualquer monte elevado ou qualquer árvore frondosa, aí ofereciam seus sacrifícios e apresentavam suas ofertas irritantes. Aí colocavam seus perfumes agradáveis e derramavam vinho em honra dos ídolos. Então lhes perguntei, que lugar alto é esse para onde vocês vão? E daí nasceu o nome Lugar Alto, que ficou até o dia de hoje. Por isso diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Javé, vocês se contaminam com seus antepassados e se prostituem com suas abominações. Trazem suas ofertas, oferecem seus filhos, queimando-os no fogo, e continuam até o dia de hoje a se contaminar com seus ídolos. E eu iria ainda atender vocês, casa de Israel? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, que eu, de maneira nenhuma,
atenderei vocês. Não se realizará a ideia que lhes vem ao pensamento quando vocês dizem: queremos ser iguais às outras nações, iguais a gente de outros países que prestam culto à madeira e à pedra. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, que como um forte braço estendido, ou derramando a minha ira, eu vou ser o rei de vocês. Pois eu vou tirá-los dentre os povos, vou reunir vocês do meio dos países por onde estão espalhados, como um forte braço estendido, ou derramando a minha ira. Depois eu os levarei para o deserto da Síria, onde acertarei contas com vocês frente a frente. Da mesma forma como acertei contas com os antepassados de vocês no deserto do Egito, assim agora acertarei conta com vocês, oráculo do Senhor Javé. Farei vocês passarem debaixo do cajado e entrar um a um pelo aro da aliança. Excluirei os rebeldes que se revoltam contra mim. Farei que eles saiam do país onde estão exilados, mas não entrarão na terra de Israel. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Quanto a vocês, casa de Israel, assim diz o Senhor Javé: cada um vá servir seus ídolos, se não me quiser obedecer, mas não continue profanando o meu nome santo com suas ofertas e seus ídolos. Pois será na minha santa montanha, no mais alto monte de Israel, oráculo do Senhor Javé, será aí, na sua terra, que toda a casa de Israel me prestará culto. Aí eu os aceitarei, aí buscarei suas ofertas e os melhores dons, juntamente com suas coisas santas. Aceitarei vocês como um perfume agradável, depois que eu os retirar do meio das nações e os reunir do meio dos países por onde foram espalhados, e diante das nações mostrarem a vocês que eu sou santo. Vocês ficaram sabendo que eu sou Javé, quando os levar de volta para a terra de Israel, terra que jurei com mão erguida dar a seus antepassados. Aí vocês se lembrarão de todos os seus caminhos e de todas as más ações com que se contaminaram, e passarão a sentir nojo de vocês mesmos por todo o mal que praticaram. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, quando eu fizer isso, não por causa dos seus maus caminhos, nem levando em conta a baixeza de suas faltas de respeito, mas só por causa do meu nome, ó casa de Israel, oráculo do Senhor Javé. Então, assim nós finalizamos a leitura, mas eu vou frisar aquele versículo, o versículo do capítulo 20, versículo 25. Por acaso dei a eles estatutos que não eram bons e normas que não lhe dariam vida? Não faz sentido, cara. Não faz sentido nós termos um Deus que nos ama tanto, que entregou o seu Filho para morrer em perdão de todos os nossos pecados, em perdão de todas as nossas faltas, de querer nos salvar. Não faz sentido nenhum esse mesmo Deus entregar leis e mandamentos para nós seguirmos que não vão nos dar a vida. Então, tudo que o Senhor nos entrega, todos os mandamentos que Deus nos dá, todos os mandamentos que o Senhor nos dá são mandamentos que nos dão a vida. Leia, cara, reflita em cada mandamento e você vai entender de fato que aquilo ali está te dando a vida. Não essas coisas do mundo, pecado, roubar, matar, cometer adultério, pecar contra a castidade. Não é isso que vai nos dar a vida. E pode reparar, todas as vezes que cometemos esses erros, a nossa vida fica até mais difícil. Fica muito, muito, muito mais difícil. Uma tristeza assim, cara, alarmante. Então, reflita, peça perdão e converta-se. E comece a, de fato, viver os mandamentos do Senhor, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.